Olá, esse é o novo quadro do Com a Palavra Podcast. E como vocês podem ver, ele está recheado de mulheres porque ele é o Com a Palavra Mulher. Então, a partir de hoje, esse canal tem uma presença assim, muito forte da mulherada. Nós que já estivemos aqui o ano passado, você pode conferir o episódio 26, que falava sobre feminilidade à luz da Bíblia. Só procurar. E o editor vai colocar o card, tenho certeza. Eu sou a Aline Moura, sou esposa de Wilson Moura e é com muita alegria que estou aqui com amigas e irmãs. E eu vou deixar que cada uma se apresente, né? Vocês já conhecem, mas eu quero apresentar agora Deise, né? Boa noite, gente. Meu nome é Deise. Muito feliz de estar aqui, né? Pela segunda vez. E como vocês estão sabendo aí, estão descobrindo agora, vai ter esse novo quadro agora, que é Com a Palavra Mulher, onde a gente vai falar sobre assuntos voltados para as mulheres, voltado para a feminilidade, que é um assunto que a gente gosta de falar, né? E hoje a gente vai falar sobre muita coisa boa, muita coisa que vem de Deus, que o Senhor nos traz na sua própria palavra. Então, que você continue com a gente. E vai ser como um café entre amigas, né? A gente já faz isso naturalmente, então hoje vai ser mais um café entre amigas para falar de um assunto muito importante. Olá, eu sou Lamoniara, eu congrego na Igreja Batista Vida Nova, sou facilitadora de um pequeno grupo e estou aqui junto com minhas amigas para a gente conversar um pouco sobre as mulheres, né, no Novo Testamento, mas também no Velho, e como foi o encontro delas com Deus e como esse encontro mudou a rota da vida delas e como isso tem a ver com a sua vida e com a minha vida. É muito bom, né? Quando a gente vai falar sobre mulheres, principalmente mulheres da Bíblia, a gente traz muita coisa para nossa realidade. Eu não sei vocês, mas eu, estudando sobre Esté, que é a mulher que eu vou falar, tem muita coisa que eu fui trazendo para mim. Por isso que é bom esse momento de mergulhar nessas histórias. E é isso que a gente vai falar hoje, inclusive. É o tema, né, Aline? Nós hoje vamos falar sobre as mulheres improváveis que já estavam lá na Bíblia, né, e que hoje a gente se identifica, né? A gente acha assim muito improvável, muito difícil de Deus me usar por causa das minhas características e etc. Mas está registrado na Bíblia o quanto Deus usou mulheres que eram consideradas improváveis. E o tema é extremamente propício exatamente para esse mês em que a gente comemora, né? E aí o Dia das Mulheres, mas aí a gente sabe, né, que Deus, ele nos fez desde o início, mas é bem oportuno falar deste tema exatamente neste mês, em que nós precisamos dar uma olhada para as mulheres, né? De um modo especial. Nos voltar, né? Nos voltar para o jeito que Deus olha para as mulheres. Exatamente. A gente podia começar falando pela rainha, né? Vamos começar. Vamos falar com a rainha. Inclusive, a Aline falou uma coisa agora que eu achei muito interessante, que é, nós muitas vezes não nos achamos merecedoras de ser usada por Deus, ou como que Deus vai nos usar. E eu estava assistindo hoje uma pregação que falava justamente sobre isso, né? Como que, provavelmente, Esté, que antes, né, se chamava Radassa, ela se sentia ouvindo todas as histórias, porque ela já veio de um período onde já teve muitas histórias em Israel, e como ela se sentia ouvindo aquelas histórias de testemunho, aqueles milagres, sendo que ela era uma menina órfã, sendo que ela morava com um primo, ela não tinha perspectiva. Então, imagina Esté, eu me coloquei hoje, inclusive, vendo essa pregação, no lugar de Esté. Imagine como Esté devia se sentir, às vezes, indigna, né? Senhor, será que o Senhor vai me usar para alguma coisa? Né? Será que eu vou ser... vou ter influência de alguma maneira, ou será que eu vou fazer algo importante? Porque ela era, né? Inclusive, ela estava num lugar que não era o seu, né? Ela estava num lugar estrangeiro, ela não estava com o seu povo junto, né? Na sua terra, e estava na Pérsia. Então, aí, a partir daí, eu acho que vai muito o que você falou. Será que Deus vai me usar? Como que Deus vai me usar? Eu sendo só eu, né? Então, Esté provavelmente pensou isso, eu sendo só essa menina. E o interessante é que ela precisou, por um tempo, né, mascarar essa identidade dela, tanto que ela precisou trocar de nome. Né? Ela para esconder a origem dela, ela precisou, né, mudar,
recebeu a orientação e a gente observa, então, já a obediência dela, já desde esse período, quando foi dito para ela, né, olha, você precisa, mantenha o seu nome em segredo, porque isso, né, revela também a sua origem. Então, a gente observa, né, em Esther, já a obediência. Então, isso traz já um importante ensinamento para a gente, né, que deseja ser usada por Deus, que é estar de olho aí na obediência, especialmente também daqueles que têm algum poder sobre nós, ou alguma autoridade, como os nossos pais, o nosso marido, enfim, o chefe também, não é isso? Porque a palavra de Deus já nos orienta que a gente precisa também servir aos nossos senhores, no sentido de autoridade. Então, a gente já observa aí em Esther uma coisa interessante, né? Que é a obediência. E se fosse assim, hoje em dia, a gente poderia comparar, né? Trazendo assim, bem para os dias de hoje. Era uma jovem adulta solteira. Sim. Que morava com um primo. Que vem de uma cultura de escravos, né? Que ela foi criada depois, né? Uma cultura de escravidão, exatamente, né? De escravidão. E realmente não dava para sonhar muito. Mas qual é a moça que não sonha? É verdade. E as histórias da Bíblia, Aline, elas são, eu acho, todas, né? Mas eu acho que com as mulheres tem muito, eu até escutei hoje dizendo isso, são cinematográficas. Elas têm uma reviravolta, porque a história de Esther foi um dos primeiros livros que eu li, assim, muito rápido da Bíblia, porque ela vai conectando, você vai... Como que começa, né? Uma menina humilde que saiu, que foi trazida, né? Do seu lugar, da sua terra. E aí acontece tudo que acontece na história, para quem não conhece a história de Esther, né, ela é uma judia, e aí quando o rei, ele não... A rainha, né, a rainha Vasti, ela desobedece uma ordem real para ir na presença do rei, e aí ela perde o seu cargo, e aí tem um concurso de beleza, e Esther, ela entra nesse concurso de beleza. E aí ela passa um ano nos preparativos, né? E finalmente, quando o rei a conhece, diz que ele gostou de Esther mais do que todas as outras. Então, assim, a história de Esther, ela é uma história que Deus, ele vai sendo moldado. E uma curiosidade, a palavra Deus não é mencionada no livro de Esther, em nenhum momento. Mas, do início ao fim, você vê como Deus, ele trabalhou na vida de Esther, né? Para a transformar a rainha e também na sabedoria que ela teve depois de ser rainha para ajudar seu povo. Então, Esther, assim como muitas mulheres da Bíblia, são inspiração, né? Que a gente precisa entender o que essa mulher fez, o que ela tem de diferente, qual foi a sabedoria dela, né? Qual foi o sim. Eu anotei umas características aqui de Esther, porque eu parei um pouco mais nessa história, e aí Esther, ela foi muito preparada, né? Ela foi preparada por um ano, né? Na Bíblia diz isso. Eu acho que só esse tópico aí, preparo, pega todo mundo, porque ninguém quer o processo. Esperar, né? Esperar. E por um ano, né? E um processo lento, né? Que imagina, ela estava lá num lugar só para isso. Ela estava sendo preparada para ir para a presença do rei. E fala que Esther também conquistou o favor das pessoas. Inclusive, eu pensei sobre isso. Como será que ela era para ela conquistar tão facilmente o favor das pessoas, né? Uma mulher abençoada por Deus, mas como que ela se portava para ela, nessa querida? O que ela fez para que o rei se agradasse dela mais do que todas as outras? Ela tem um diferencial, né? E outra coisa que eu pensei Esther, ela poderia muito bem, ela vindo de uma origem humilde, de uma família, ela era órfã, ela poderia muito bem ser aquela mulher resmungona, amarga. Ai, porque eu sou uma órfã. Ai, porque eu tô numa terra... Ela podia ter se dedicado ao vitimismo. Exatamente. Né? Ela podia ter pegado esse mote, essa situação da vida dela e se tornar vítima, no sentido de dizer, e de nem ter acreditado, inclusive. Porque isso é muito fácil, né? Quando a gente passa por uma situação de dor, a gente pode se agarrar àquela dor, né? E carregá-la e arrastá-la. Mas foi interessante que, assim, ela, apesar da origem, ela ainda assim aceitou, pronto, eu vejo muito, assim, que ensinamentos? Eu vejo muito, assim, a obediência, né? De você poder acreditar que algo bom iria acontecer. Né? E a história começa com uma desobediência, né? Exatamente, é verdade. Começou com a desobediência e foi o que você mais falou, né? Isso, obediência. Está sempre destacando a obediência. A desobediência de uma pessoa, né, que a tirou do posto, do cargo, né, em que ela exercia. E aí o Senhor, na verdade, a levou para este posto de obediência. E aí a gente vai ver que o que marca, né, pelo menos assim, para mim, o que marca muito é esta obediência, do início ao fim, de quando ela foi ventilada a possibilidade, né, dela
obedecer ou não, né, daquela tentativa. Dela escolher ou não ir para aquela tentativa, né? Uma coisa legal é que Vashti, ela só era rainha porque ela tinha uma aliança, né? Ela tinha um casamento com o rei, né? E nós somos o que somos pela nossa aliança, né? Pelo nosso casamento com Deus, pela nossa aliança com Ele. E aí, a partir do momento que ela desobedece, que ela escolhe não honrar essa aliança que ela tem com esse rei, né? Ela perde a bênção, ela perde aquele privilégio de ser a rainha. E aí, ela dá lugar a quem? A alguém que está buscando aquilo, né? E quantas vezes Deus nos pede coisas e assim como Vashti, a gente não faz porque não quer. Porque a Bíblia não diz que ela não podia ir, a Bíblia não diz que ela estava doente, a Bíblia diz que ela não quis obedecer. E por desobediência, né, ela perde. Então, a gente, pensando assim em Vashti, a gente foca em Esté, mas quando a gente vê isso, a gente vê o quanto aquela mulher, ela tinha tudo, ela estava num lugar de honra e ela não valorizou aquilo e ela perdeu porque ela não valorizou quem ela era, né? E Esté fez o contrário. Esté, mesmo num lugar difícil, ela valorizava. E tem algo, assim, tem algo... a gente vai estar aqui nesse bate-papo. O que é que chama mais atenção em vocês, assim, de Esté? Assim, eu falei da obediência, mas eu não sei se tem algo que, de repente, marcou a personagem de Esté, assim. Eu se lembrei tem do algo chá que de grita. Sara. Fala, por favor. Eu lembrei do chá de... Quando Sara foi casar, tua filha. Sim. Que... A gente falou sobre exalando as virtudes de Esté. E desde aquela época, que eu nem sei quantos anos Sara já tem casado. 2020, não vai fazer 5 anos. Olha aí. Eu fiquei assim, tipo o que Daisy falou. Que Daisy falou. Intrigada com por que ela alcançou a graça das pessoas. Né? Como assim? Ela caiu na graça de Mardoqueu. Ela caiu na graça das pessoas palácio, que cuidavam. Ela caiu dela. na graça do rei. Porque realmente, assim, ela poderia ser extraordinariamente bonita. Sim. Mas era algo não mais, era só porque isso. só a beleza sem um coração disposto a obedecer, sem um coração humilde, sem um semblante sereno. Sei lá, eu acho que é uma mistura, assim. Então, eu fico sempre procurando. Pensando que há um complemento, na verdade, né? Nisso que Aí tinha você nela. vai juntando com alguns versículos, que né, o coração alegre formoseia o rosto. O temor ao Senhor, aí você vai juntando assim para aprender com essa mulher como a gente pode ser incrível apesar da nossa condição. É verdade. Então, assim, é possível? É possível. Eu não vou ter condições de passar um ano de spa, adoraria. Seria muito bom, um ano só cuidando da beleza. Só que aí a gente pode fazer uma reflexão que o tipo de preparo vai ser diferente de acordo com a sua missão. Ela precisava, na verdade, daquele preparo de embelezamento, vamos dizer assim, de como se portar à mesa, né, dos cuidados com cabelo, com pele, porque ela iria concorrer, né, em relação à beleza, com as outras moças que eram tão belas quanto. Né? Então, aquele era o tipo de preparo. Mas e nós? E nós? Para o que estamos sendo preparadas? Né? E aí, cada pessoa, cada mulher vai ter o seu desafio de vida, eu acho que trazendo para o dia de hoje, né? Sim. Então, a gente observa que algumas mulheres vão ter dificuldade para estabelecer-se profissionalmente, qual é a profissão que eu quero, de repente, uma boa... eu quero ser uma boa dona de casa, e a gente luta tanto e não consegue, muitas vezes. Não tem faculdade, a gente faz a dona de casa. Não tem uma faculdade. Não tem uma faculdade, ninguém ensina. Então, às vezes a gente tem... Então, assim, para o que nós estamos sendo preparadas? Sim. Muitas vezes, eu lembro também de um testemunho de uma moça que eu não vou lembrar agora o sobrenome dela, mas é aquela que teve gêmeos da internet, não lembro dentro dela, que ela dizendo assim, que ela percebeu que quando o Senhor deu a ela uma gravidez de gêmeos, ela já tinha tido um primeiro bebê, um primeiro filho, ela dizendo assim, o quanto Deus, na verdade, precisou que ela passasse por aquilo para entender que ela não estava no controle. E ela gostava de ter o controle de tudo na vida dela, né? Quem não? Então, assim, o tipo de preparo também vai ser coerente com o tipo de desafio que nós vamos ter. Então, acho que eu penso muito em estar nesse sentido, da obediência, nesse sentido. E o preparo tem a ver com a missão. Então, eu acho que dá para a gente ter aí um indício, né, de onde Deus quer nos usar. Eu acho que isso que você falou, né, do nosso preparo tem a ver com a missão. Realmente a gente se questiona muito sobre o porquê que essas coisas estão acontecendo. Eu acho que Esté se questionou na hora que ela foi retirada até do seu convívio com seu primo para ir para o palácio, né? Ela era uma menina jovem. E aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer lá, né? E aí, um ano se preparando, provavelmente ela se questionou. Mas para quê? Por que Deus me colocou nesse lugar? Agora eu estava pensando, eu nunca tinha pensado nisso.
Pô, e se ela não tivesse ganho o cargo de rainha? Lógico que ela não voltaria. Agora é o que eu acredito, né? Sim. Eu não pesquisei nada sobre isso, não tenho nenhuma fundamentação teológica para isso, pelo amor de Deus. Mas aí ela não voltaria para o povo. Sim. Ela ficaria no palácio como concubina, né? Então, assim, se ela tinha um sonho de casar com alguém do povo dela, já ia ser alguma coisa que, né? Então, assim, aí, como a Lamoneira está falando tanto de obediência, e o ponto máximo, acho que de Esther 4,16, aquela obediência radical, se eu for, quando, né, vai ter aquele episódio dela comparecer ao rei. Se tiver que morrer, morrerei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então, aí é o ápice da obediência radical dela. Sim. Isso. Né? Já passou pelo desafio de, e se não for eu? E eu acho que esse ápice de obediência tem muito a ver justamente com o teste que ela passou. Ela foi preparada para um tempo, né? Inclusive, o primo dela fala isso, se você não fizer, alguém vai fazer, porque Deus vai livrar, né? Deus vai... Se a gente não se levanta hoje em dia, Deus vai levantar mulheres. Mas talvez tenha sido para esse tempo que o Senhor lhe levantou, talvez tenha sido para esse lugar, né? Que o Senhor lhe colocou, por exemplo, como dona de casa, como naquele trabalho. E Esther foi assim. Então, ela teve um preparo para um desafio. Chegou no momento do desafio e ela precisava ser aprovada. E aí, quando ela disse, se precisar morrer, morrerei, ela confirma para Deus que, Senhor, eu estou aqui para cumprir o que o Senhor me mandou, né? Então eu acho que Esther usou muito essa sabedoria. Para mim, o que fica muito para Esther é a sabedoria. E a sabedoria do tempo certo. Lendo a história de Esther, na Bíblia fala, né, que existe um tempo determinado para todas as coisas. Tudo aconteceu num tempo muito certo. Por quê? Porque Esther, a rainha, desobedeceu. Esther passou por um ano. Poderia ser que Ramã, né, que é quem faz o decreto lá dos judeus, ele tivesse feito esse decreto antes de Esther ser rainha. Poderia ser na época de Vasti, e nada teria acontecido, e os judeus, mas o Senhor sabe todas as coisas. E aí Deus prepara Esther nesse momento. Então existe todo um preparo, mas existe uma sabedoria de Esther, né? A gente vê na história que ela não fala como Lamon disse, ela não chega dizendo quem ela é, porque ela obedece o seu primo, né? Uma ordem que ela poderia muito bem, eu sou rainha, tô casada, o que é que meu primo tem a ver com isso? Mas ela obedece. E aí depois ela vai convidar o rei, né, e Ramã para um banquete, e aí o segundo é o terceiro que ela vai contar, né? Então ela vê o tempo certo para contar. E não vai de qualquer jeito. Uma das coisas que me chamam a atenção nela é o jejum. Sim, exatamente. Isso eu fico até hoje assim, como é que eu posso dizer? Constrangida. Porque muitas vezes nós vamos para diversas batalhas e mal oramos ou fazemos uma oração de 3 segundos, né? E o jejum, então, e ultimamente, então, eu acho que assim, pronto, na igreja moderna tem se perdido muito a prática do jejum. E a importância, né, do que é o jejum. E aí, assim, ela ou tem perdido ou tem banalizado, né? Isso, perdido, banalizado, uma série de coisas, né? E eu não estou aqui... me exaltando, não, pelo contrário, né? Dizendo justamente pregando para mim mesma, dizendo justamente o quanto constrange, porque ela é interessante, porque pronto, ela recebe, né, o comunicado de Mardoqueu, ela sabe, outra coisa também, assim, que é lindo dela também, ela sabe como Mardoqueu se encontra, né, vestido de panos de saco, e que ele está lá, né, se lamentando, e ela procura saber justamente o que é que está acontecendo. E quando ela é informada, né, ela fica sem saber por quê. Aí o interessante, muitas vezes a gente vai para a missão, né, do que Deus quer para a gente, mas a gente não sabe, ele não diz exatamente. Então, assim, Mardoqueu disse para ela, será que não foi para isto? Isso. Ou seja, Esther não sabia. Né? Nem Mardoqueu também, nem Mardoqueu, mas talvez ele tenha se dado conta, né, diante de tudo aquilo. Que estava acontecendo. Talvez ele tenha se dado conta e ela se deu conta também, né, quando... E o viver por princípios. Por princípios. Né? Não digo assim por propósito, porque eles não tinham noção que eles estavam fazendo parte da história providencial de Deus. Exatamente. Mas o viver por princípios. Ela obedeceu, independente de ser rainha. Isso. Meu primo, ok, obrigado, você que me criou, mas agora eu sigo. Ela continuou ouvindo, continuou submissa. E aquela humildade. voz de autoridade. Então, é interessante, ela me chama a atenção nisso do jejum, e ela não faz sozinha. Exatamente. Outra coisa também. A batalha. É que ela chama todas as servas, todas as pessoas que estão com ela, e diz, vocês vão jejuar comigo. Então, provavelmente, ali não tinha só pessoas
judias. Provavelmente Exatamente. não, mas eram pessoas subordinadas Ou não a sabia ela. nem o que estava fazendo, né? Estava só Exatamente. cumprindo, só obedecendo. Exato, provavelmente só obedecendo, e eles tinham que fazer isso. Então, me marca muito isso. E foi interessante o que você falou. Uma história que começou com uma desobediência, Sim. ela é fechada com uma obediência e para a libertação de um povo. E eu acho que Esther, ao longo da sua história, ela foi muito humilde também. Como Lamon falou, e entra mais uma vez a característica que eu coloquei aqui de preparada. Porque quando ela é confrontada sobre isso, e o primo dela diz, fale com o rei, né? Conte ao rei a respeito disso, ela poderia deixar a sua humildade de lado e pensar, eu sou a rainha, eu já conquistei o rei uma vez, ele já se agradou, então eu vou lá agora e vou resolver o problema. E aí a gente vê a humildade dela, porque aí ela coloca quem? Deus, né? A gente não vê o nome de Deus aqui, mas a gente vê que ela coloca Deus antes de resolver a situação. E provavelmente ela deve ter pensado, eu sozinha não vou conseguir, não conseguirei, mas se o Senhor estiver comigo, né, eu vou conseguir. Então Esther, ela se prepara para virar rainha e ela se prepara também espiritualmente. Primeiro ela se prepara fisicamente, né, para ela aparentar uma rainha, e depois eu acho que ela se prepara fisicamente, espiritualmente, para que ela haja como uma rainha, né, a rainha que o Senhor gostaria que ela fosse, né, a mulher que o Senhor gostaria que eu fosse, a rainha que o Senhor gostaria que eu fosse. E aí ela age como uma rainha, e aí ela consegue, junto, né, com o seu primo, salvar todos os judeus, né, e escrever sua história na Bíblia. Então, é uma inspiração pra gente, é uma inspiração. É uma Verdade. improvável que aí É uma improvável, É uma improvável. que foi muito usada por Deus. Exatamente. E aí, vamos falar de outra E aí, de outras vamos falar mulheres. de outra mulher. Quem estará conosco hoje na mesa? Quem será? As Além de pessoas Esther. poderiam comentar, né, assim, qual a próxima mulher. Comentem aí quais mulheres da Bíblia que vocês gostariam que a gente trouxesse. Hoje a gente vai falar sobre umas 3, mas vai ter outros encontros que a gente quer trazer mais mulheres para sentar aqui na mesa, assim como Esther, né? Então, comentem aí embaixo que a gente quer saber o que é que vocês querem. O que mais vocês querem aqui nesse quadro. E aí a gente vai falar sobre quem, Lamon? E aí? Quem a gente fala primeiro? A gente fala sobre Raabe. Vamos, como a gente tá no Velho Testamento, querem puxar sobre Raabe? Continuar no com Raabe, Velho, que e aí depois a gente encerra- segue Outra pro mulher novo. improvável. Outra mulher improvável. Da genealogia de Jesus. Vamos Pois lá. é. E uma coisa que eu estava pensando há pouco tempo é que, assim, quando a gente fala muito de mulheres improváveis hoje, na internet, nas nossas conversas, nos nossos cafés, o que dá a entender assim, eu sou uma pessoa cheia de talentos, cheia de habilidades, mas que não me acho capaz. Não é esse o sentido de improvável que a gente Isso. Isso. comumente Isso. a gente fala. Que a gente Só encontra. que, no caso de Raabe, ela não tinha essa crise de identidade. Porque isso é meio que uma crise de identidade, né? Eu Sim, sou isso, filha de Deus, isso. mas eu fico, mas eu não posso, eu não consigo, eu sou tímida. Aquela síndrome também de Ok. Moisés, eu Aham. não consigo falar. Não consigo. Mas nós estamos falando agora de uma mulher que sabia muito bem quem ela era. Uhum. Ela sabia que ela não fazia parte do povo de povo. Deus. Ela sabia que não era uma mulher, como diria minha avó, benquista na sociedade, né? Nós estamos falando agora de uma prostituta. Por isso que eu achei interessante a gente começar por uma rainha, para você não sair da cadeira, não parar o vídeo e ir embora. Mas vamos falar de uma prostituta. É E de incrível. uma prostituta que, assim como Esther, também foi de uma obediência radical. Isso. E ela, e assim, diferente de Esther, e de maneira nenhuma diminuindo toda a honra de Esther, mas diferente de Esther, ela não nasceu com essa identidade, ela não tinha esses valores, porque Esther, mesmo não tendo família, né, não tendo pai e mãe, mas ela tinha um primo que contava a história do povo. Ela fazia parte da herança, né? Ela fazia parte do povo que tinha a herança, a promessa. Sim. Raabe não. Raabe, ela descobriu, né? E a fé de Raabe, para mim, é uma coisa muito forte, porque, como eu falei agora, ela não vinha dessa linhagem, ela não tinha essa raiz, mas ela se permitiu, né? Ela se permitiu que o Senhor entrasse no seu coração e ela pudesse fazer parte da história. E uma coisa, assim, também muito interessante, é que a gente não vai aprofundar teologicamente, senão... Como Bruna, que não está aqui, disse, não é uma aula, é uma conversa. Isso. Mas ela, como todo o povo, ouvia falar dos milagres que estavam acontecendo, Sim, ouviu isso. falar do Mar Vermelho se abrir, ouviu falar das pragas. Então, assim, todo mundo ouviu. Mas Raabe foi a única que tomou uma atitude. Ela escolheu relação a crer, isso. né? Ela ouviu e creu, Que quando Escolheu. os espias chegaram lá, que se esconderam lá na casa dela, ela poderia ter agido como todo mundo. Exatamente. Porque Entregada. ela, sim, era uma mulher improvável. Não cabe a gente imaginar, nem Raabe, nem ninguém daquela época, imaginar que ela faria parte da genealogia. Uhum. Né?
Verdade. Nem que ela fizesse parte do povo, imagina da genealogia. Então, assim, é o ponto dela realmente saber que ela é improvável, então não era crise de identidade. Ela tinha uma identidade bem firmada, que não era povo de Deus. E ela aproveitou a oportunidade de conhecer que Deus milagroso é esse, e se ele era milagroso, ela teve mais fé de que Deus ia destruir sim, do que muitas pessoas que ouviram isso. Nada, isso é conversa. Conversa? Ele abriu o mar vermelho. Você não ouviu falar das pragas, não, lá no Egito? Exatamente. Tipo assim, ela acreditava com toda a força do seu ser, ao ponto de arriscar a própria vida. Isso. De arriscar a vida. E a promessa era de destruição da cidade em que ela morava. Isso. Né? E os espias estavam na casa dela, ou seja, assim... Quem garantiria que eles iriam cumprir a promessa? E uma coisa que me chama a atenção nela é porque ela não pediu proteção só para ela. Ela pediu para ela e para toda a família. Isso. Então, a gente vê também esse cuidado de uma mulher que se preocupava com os seus. Aí eu não sei como é que era naquela época, mas hoje em dia, eu não sei se muitas prostitutas, elas têm o benefício de ter uma família que apoie o que ela faz. Sim. Acredito Muitas que não. não. Algumas sim, talvez, mas muito pouco. Se Raabe tivesse uma família que, concordasse com o que ela fazia, aí sim a gente ia concordar sim. Que legal, ela se preocupou com a família, né? Porque faz sentido. Mas e se for a família igual a família de hoje, de 2025, que rejeita, que não concorda? Que provavelmente assim, era. É que eu tô querendo ser legal, né? Tô querendo forçar a barra. Ainda assim, ela... Ainda assim, se a família dela rejeitava ou não, que nós não sabemos, nós acreditamos 99% que sim, ela ainda se preocupou com a sua família. Isso. Então, assim, é muito incrível, porque... E uma coisa que eu acho muito legal na história de Raabe é que a participação dela fez com que todo o povo de Israel voltasse seus olhos para os estrangeiros. Porque até então, por mais que o Senhor já tinha deixado, né, que os estrangeiros eram bem-vindos, nenhum estrangeiro tinha tido impacto, né, tinha feito algo. E pelo menos não que eu lembre, talvez não tão grandioso, e principalmente mulher. E aí, quando Deus, ele abre essa exceção, porque foi Deus que abriu essa exceção para Raabe, para que entrasse no coração dela e para que ela ajudasse, enfim, participasse da história, é como se ele quisesse chamar a atenção para dizer, olha, mesmo que você não tenha nenhuma referência sobre mim, se você escolher me crer, né, se você escolher crer em mim, você vai ser salvo, você e sua casa, né? Então, aí, naquele momento, todo o povo, eles pararam de olhar só para ele. Nós somos o povo de Israel, o povo escolhido, mas Deus olhou para uma prostituta, né? Deus olhou para alguém que estava fora dos olhares, né? Alguém improvável. E aí Deus não só olhou, como Deus salvou ela e a sua casa. Então, eu acho que essa é como o pastor Micaías fala, essa fotografia que Deus fez é um lembrete muito claro para cada um de nós. Deus lhe vê, mesmo você sendo, né, no caso de Raabe, uma prostituta, mesmo você se achando indigna. Se você escolher crer em mim, Deus lhe vê. Então, acho que é incrível a história mais uma dela. vez, mesmo se achando indigna, Mesmo se achando ela tinha indigna. certeza que ela era indigna. Que ela era indigna. É diferente de Esther. É bem diferente. Ela tinha certeza que todo mundo pode ser digno, menos eu. Menos Mas ela. mesmo assim, ela foi destemida, né? Ela foi corajosa, ela enfrentou o desafio, assim... eu vou morrer mesmo. Isso. E o interessante é que, assim, foi a fé no ouvir falar. Exatamente. Né? Então, assim, eu falar. ouvi falar deste Deus que fez essas maravilhas. Então, eu acredito, de fato assim, é a fé, assim. Se tem algo que... A fé na prática. A fé. Enquanto Esther eu vejo obediência, né? Para mim, Raabe, eu vejo fé. Ela teve fé no Deus de Israel. No Deus invisível, né? Que era como eles chamavam. No Deus de Israel, no que ele pôde fazer e no que ele já fez. Ela teve fé 2 vezes e teve fé também em quem foi enviado pelo Deus de Israel. Sim. Então, ela acreditou neste Deus, mas também, né, nos espias, nos 2 espias. E acreditou mesmo sem ter precedente, né? Como Deus sem falou. Ter precedentes, porque sem ter uma garantia de assim, vivência. Sem ver para crer. Porque acreditar que Deus fez pelo povo dele, ok. Porque cada Deus fazia pelo seu povo. Sim. Mas acreditar que eu, sendo indigna, Deus
Deus vai Iria fazer olhar, por mim? né? Iria Isso. parar e olhar. Aí, como você falou também, né? E ela acreditou também nos espias, fez aquela aliança ali com eles. E uma coisa que a gente às vezes, acho que se eu não me engano, o pastor até falou domingo, a gente traz muito assim, o Antigo Testamento Deus era mau, né? Deus era de um jeito, Deus era mais, o Novo Deus era amor. E na verdade, o Antigo Testamento a gente vê vários, milhares de exemplos de Deus amando, cuidando, por exemplo, com Raabe, né? Então a gente vai vendo como Deus, ele sempre foi amoroso, né? E ele sempre cuidou das pessoas que escolhiam crer nele. Então a gente vê um Deus, sim, misericordioso, porque a misericórdia que ele derramou sobre Raabe foi uma misericórdia que o próprio povo dele não reconhecia, né? Porque eles condenavam as prostitutas. As prostitutas eram mulheres indignas, mulheres que deveriam ter distância das mulheres judias. E aí quando Deus, israelitas na época, né, que eram chamadas, quando Deus ele traz Raabe, ele fala, eu derramo misericórdia sobre essas mulheres. Quem eu quero, sobre quem eu quero. E aí, provavelmente, quebrou muitas barreiras naquele povo. Eu acredito. Aí, eu tava vendo aqui, né, as observações, que Deus não enxergou como uma prostituta, né, como você falou, mas como uma mulher de fé e de coragem. E honrou ela com o quê? Depois, pra gente contar aqui, ficaria muito grande tudo que aconteceu. A aliança que ela fez, o cordão vermelho que ela pendurou na janela, que era o sinal que os israelitas não podiam destruir. A casa dela. E aí agora já me veio na memória outra coisa. Eu ia falar uma coisa, já me veio na memória outra. Que quando os israelitas chegaram, o muro começou a se destruir. E a casa dela era em cima do muro. Do muro, exato. Então, ela estava ali, o cordão vermelho estava lá, porque todos os acordos foram cumpridos. Todos da casa dela estavam dentro. Todos da casa dela estavam dentro, porque se estivesse fora ia morrer. Mas o muro começou a cair. Então, os israelitas ficaram assim... Nós temos um acordo. A casa do cordão vermelho, que ninguém sabia nem o nome dela, eu acho. A casa do cordão vermelho não pode destruir. Mas o muro está caindo. E ela dentro com seus familiares, não sei se os familiares acreditavam da forma que ela acreditava. Mas ao redor tinha o quê? Grito, medo, pavor, pedra caindo, muralha caindo. E aí? Os israelitas não disseram que iam nos poupar? Mas o que está acontecendo? E ela se manteve firme ali. E alguns estudiosos até comentam que a forma como o muro caiu foi de dentro para fora. Tem estudos que revelam isso. Então, é interessante que por mais que a gente veja que ela fez uma aliança a priori com homens, mas quem cumpriu a promessa foi Deus. Exatamente. Agora eu lembrei de Abraão e Isaac, né, gente? Exato. Se o muro caiu de dentro para fora, como alguns estudiosos, né, alguns arqueólogos imaginam, então quem garantiu a aliança foi Deus. E esse símbolozinho vermelho, né, nos remete inevitavelmente a Moisés, a aliança, a Páscoa, ao Êxodo, né? Então, isso imediatamente remete. Tudo é figurativo e aponta para o sangue de Jesus, que na verdade vai nos livrar. Então, assim, eu olho também para isso e vejo assim, amiga, você teve fé, mas assim, quem cumpre a promessa sou eu. Eu sou o Deus da aliança. Né? Então, assim, isso me chama muita atenção nesse Deus que é pessoal e que é relacional. Exatamente. Né? O povo de Israel, ele estava ali cumprindo a ordem, né? Todas as ordens que Deus disse que tinha que ser feito para o muro, né? Para aquele muro ser derrubado, mas é o Deus de Israel quem cumpre a aliança que ele fez a priori, né? Com Raabe, que tinha sido, achou que tinha sido feita com homens, mas a aliança tinha sido feita com Deus. Ela acreditou no Deus de Israel. E se alguém duvidou na casa, a gente não sabe, né? Não se fala sobre isso. Mas é importante a gente entender que quando a gente faz uma aliança de amor e de fé, quem cumpre é Deus. Né? Muitas vezes nós somos falhos. A palavra de Deus já menciona isso, né? Que ainda que a gente falhe, Ele não falha. E talvez a família dela, apesar de não crer, foi salva pela fé dela. Sim, né? Sim, foi contagiada e contaminada. Foi abençoada por aquilo, por aquela fé. O próprio exército, ele só conseguiu invadir a cidade e ganhar porque os muros foram derrubados, né? Porque a gente sabe que Jericó, ela era uma cidade fortificada e não tinha como eles entrarem ali. Então, assim, foi Deus que fez o exército ganhar, foi Deus que salvou a Raabe, foi sua Deus casa. que primeiro derrubou o muro. Foi Deus que fez o muro cair. Por isso que eu tô dizendo assim, é só dar um Google aí e procurar que justamente os estudiosos já apontam que o muro caiu de dentro para fora. Então, é como se tivesse uma força de dentro empurrando. E isso é Deus provando justamente que não foi as voltas que eles deram, não é? Porque qual é a força que tinha, né, naquilo ali? Mas foi o poder de Deus. Até uma curiosidade, porque jamais os próprios moradores da cidade iam
derrubar, Empurrar, né? claro que não. Como é que eu Claro vou que derrubar não. minha proteção, né? Isso é justamente, é o que está escrito em Isaías, é para que todos saibam ou vejam que a mão do Senhor fez isso. É verdade. Amém. Eu queria só falar, para finalizar essa parte de Raabe, caso vocês queiram falar também, mas eu queria só falar que pra mim, assim, Raabe, uma das coisas que a história dela traz muito é justamente Deus ver quem você é, o que a Aline falou, né? As pessoas viam uma prostituta, as pessoas viam uma mulher que vendia seu corpo, mas Deus via quem ela era. Provavelmente, Raabe, por dentro, né? Ela tinha misericórdia, por dentro ela era uma pessoa boa, por dentro ela queria mudar de vida, então provavelmente ela tinha, sim, algo bom que o Senhor viu, né? A fé dela, por exemplo. Então, Deus, ele vê justamente isso, ele vê o que as outras pessoas não veem, e até o que nós mesmos, porque provavelmente é o que você falou, Raabe, ela se via como uma prostituta, ela se via como as pessoas a viam, e aí quando ela enxerga um Deus, né, que vê ela além dessas expectativas e a acolhe, a recebe, ela muda tudo pra ela, né, ela se transforma, então é isso que a gente precisa ter também dentro da gente, Deus, ele vê quem nós somos verdadeiramente. E Deus a usou apesar de. Exatamente. Apesar de ser quem era, De apesar fazer de fazer o que fazia, né? O local onde ela estava, inclusive, assim, foi estratégico para aquilo ali. Mas Deus podia ter. Aí alguém pode dizer assim, então ela se tornou prostituta, foi lá naquele lugar porque Deus quis? Não. Né? Mas apenas Deus a usou estrategicamente. Estrategicamente. E aí a gente volta para o início. Todos tiveram a oportunidade, todos ouviram dos milagres. Isso. Mas quem escolheu crer foi Raabe. Então a fé vem pelo ouvir. Ela creu e se agarrou na fé. Exatamente. Né? Então, assim, todo mundo teve a oportunidade. Então não dá para dizer assim que ela foi a escolhida por Deus. Isso. Não, Deus deu a oportunidade. E ela lançou a oportunidade, Exato. todos ouviam falar. E ela fazer parte da genealogia é incrível, né? Porque aí até aí tudo bem, né? Você pensa assim, ela ajudou os espias, ela merecia a salvação. Depois a vida dela se transformou. Ela merecia a né? salvação, ela merecia ser salva pra não morrer, enfim. Mas aí Deus a coloca, né? Deus honra a sua fé, porque Deus, ele honra a nossa fé, né? Quando a gente bota toda a nossa expectativa nele, ele honra, né? Então, a fé de Raabe, eu acredito que ela foi honrada aí, quando ela é colocada nesse lugar de estar na genealogia de Jesus Cristo. Tem um versículo que eu amo que diz assim, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Sim. Então, ele é galardoador, ele dá presentes àqueles que o buscam, né? Então, se aconteceu com Raabe, acontecerá também com cada um de nós hoje. É verdade. Então, só para encerrar aqui sobre Raabe, Raabe nos ensina que Deus não escolhe pessoas perfeitas. É isso. Ele transforma vidas. E o nosso passado não anula o nosso propósito. E nem um rótulo, porque eu falei assim, que ela não se achava indigna. Ela tinha certeza que ela era indigna. E foi transformada. E a gente que eu digo assim, e se a pessoa que está nos ouvindo agora tem alguma crença assim, eu me acho indigna, eu me acho incapaz. Nossa, se ele transformou uma pessoa como Raabe e usou poderosamente e tantas outras pessoas, e tantas outras mulheres na Bíblia, e tantas outras mulheres ao nosso redor, de carne e osso que a gente conhece, por que Deus não vai fazer isso na sua vida? É só crer. É verdade. É só crer, agarrar a oportunidade de ouvir a palavra e escolher crer. Agora eu encerro com Raabe. E a gente passaria a noite todinha falando de Raabe aqui, viu? De Raabe, de Esther. Mas aí a outra mulher que a gente vai trazer à mesa para a gente conversar um pouco, outra improvável, ainda dá tempo de a gente conversar sobre ela? Dá sim. Vamos. A gente vai falar rapidinho sobre a mulher samaritana, outra pessoa improvável, Sim. né, na lista aí das 3 mulheres que nós estamos conversando hoje. E aí, assim, gente, a mulher samaritana, como todo mundo já conhece um pouco também da história, né, era uma mulher que já tinha casado pelo menos 5 vezes, casado no sentido de morar junto, né? Casado no sentido de morar junto. E uma das curiosidades e coisas que a gente acha também assim, muito interessante é a localização de onde ele estava, né? De onde ela estava, de onde estava aquele poço, né? Aquele poço conhecido como Poço de Jacó, né? É interessante porque a gente vê o seguinte, eu lembro, acho que de uma frase de Fernanda Brum que diz assim, que Deus, parece que ele continua presente nos lugares onde ele já esteve, onde ele já visitou. Então, o Poço de Jacó, né? Os judeus não queriam passar mais por lá de jeito nenhum, e era onde a mulher samaritana estava, né? E aí, assim, aquele local era tão importante, vamos dizer assim, para Deus, que aquele povo fosse alcançado, que quando Jesus chega, né, e conversa com ela, e está ali conversando com ela, quando ela chega para buscar, enfim, a água, ela duvida, né? Assim, como assim você, um judeu, está falando comigo, né? Mas
e Jesus disse assim, era necessário, a palavra diz assim, era necessário passar por Samaria. Sim. E é interessante que assim, os lugares que o Senhor visitou, os lugares que o Senhor já esteve, ele faz questão de mostrar para a pessoa, de desmistificar. Então, aquela mulher naquela conversa, né, que parecia, a princípio, muito louca, porque era uma conversa sobre água, né? Disse, me dê água, eu tô com sede. E ela, como assim? Você não tem nem com o que pegar água aqui, e o poço é fundo? Como é que você está, né, me pedindo água? E ele ainda diz, né, aí ele disse, se você soubesse, né, quem é que está lhe pedindo água. Né? E foi a primeira vez, né, se eu não me engano, que Jesus se revela como Messias, foi, né? a primeira vez. E então é incrível isso também. Ela foi assim, que é isso que é interessante. Eu estava conversando um pouco com a Aline a esse respeito, dizendo assim, mas quando a gente vê, inclusive a gente estava falando também sobre Maria Madalena, sobre outras mulheres, mas a gente estava dizendo assim, o quanto as pessoas às vezes olham muito para o passado da pessoa, e quando, mas é interessante, eles estavam ali numa conversa que a princípio parecia ser sobre água, mas uma coisa interessante que me chama a atenção na mulher samaritana, que a gente nem sabe o nome dela, Sim. A gente sabe o nome de Raabe, a gente sabe o nome de Esté, mas a gente não sabe o nome, só sabe da mulher samaritana. E isso para mim também tem um ensinamento, porque leva para aquela localidade, né? Sim, aquela aquele localidade, povo, né? aquele povo que era rejeitado. Era para além da mulher, né? Era para além da mulher. Todo. Quando Jesus disse assim, é necessário passar por Samaria. Sim. Então, assim, isso fala, na verdade, para mim, ao meu coração, sobre esta localidade, este povo que era rejeitado. Só que aí ele usa justamente aquela pessoa que poderia ter sido qualquer um outro samaritano. Sim. Mas ele vai justamente para aquela mulher, e é interessante, pronto, que aí isso fala sobre o coração, muito provavelmente, assim como a gente estava falando sobre o coração de Raabe, Sim. o coração de Esté, porque quando uma das coisas que me chama a atenção na mulher samaritana é que quando o Senhor Jesus, ele está conversando ali com ela e fala sobre, vai chamar seu marido? Sim. Né? Aí ele vai no ponto fraco, ele né? vai no ponto fraco dela. Só que aí ela fica maravilhada. Gente, se alguém aponta uma falha minha, um defeito meu, a minha tentativa é de me defender, né? É de tentar argumentar. Mas ela não, ela imediatamente foi assim, veja que és profeta. Ela não se preocupou. Gente, ela podia ter se preocupado. Esse homem sabe de todos os meus podres, sabe de tudo que eu estou fazendo, mas não. Ela parou e disse, veja que és profeta. Reconheceu, né? Reconheceu rápido, imediatamente. E, de fato, como o Deise estava trazendo esse apontamento, que é lindo, é que, para ela, né, foi a primeira vez, e depois ele só faz isso com mais clareza quando ele está diante de Caifás. Sim. Foi a primeira vez que ele se declara como o Messias, como vindo. Então, isso traz uma relevância, uma simbologia, uma simbologia de Jesus, que ele se importava com o povo samaritano, Sim. com os rejeitados. E ele a usa, né? Tanto que ela sai, deixa o vaso, isso também chama muita atenção. Ela esqueceu a água, ela esqueceu a água, ela esqueceu ela o tinha poço, mais de ela se esqueceu. preocupar. E aí ela saiu, que é interessante. E ela, olha só, ela perdeu até a vergonha de dizer o seguinte, que ela chegou na cidade de Samaria e diz assim, venham e vejam um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Sim. Isso fala o meu coração para dizer o seguinte, que muitas vezes quando o Senhor nos usa, nós criamos coragem até de contar o nosso testemunho vergonhoso. Né? Então, assim, aquilo que poderia ser vergonha... não precisa mais esconder, né? Não precisa esconder. Porque foi curado, diante da grandeza e diante da grandeza da mensagem. Da mensagem. Eu acredito que talvez ela continuasse tendo vergonha, sim. Né, da história de vida dela. Mas o tamanho, a grandeza do que ela tinha para ser divulgado, para ser falado, fez com que ela abrisse mão. Então, assim, sabe aquilo que Paulo disse assim, que tudo que eu tinha como ganho, né, não é mais? Então, no caso dela, não era ganho. Mas ela abriu mão disso porque o propósito era maior. Então, assim, quem eu estou revelando o Messias. Porque ele já tinha dito para ela que ele era o Messias. Então, ela não se incomodou de perder e foi anunciar. Então, e esses pecados dela, né, de casar várias vezes. E estar com o marido que não era seu. Exatamente. Né? Uma das coisas que chama, inclusive, a atenção é o fato de que o porquê, quem é que gostaria de buscar água num poço de meio-dia? No pingo do meio-dia, como a gente diz, na quintura. Então, ela já tinha essa vergonha, né? A hipótese justamente é que ela se escondia. É que ela ia no momento em que era impróprio que ela encontrasse outras pessoas. Mas é isso que eu estou dizendo. E, de repente, essa mulher que se escondia vai e se revela. Né? E isso chama muito a atenção aqui do podcast, né?
falando sobre mulheres, e aí a gente começou falando sobre propósito e diz assim, e sobre para que nós fomos criadas, né? E a gente passou aqui por diversas coisas. Então a gente passou desde a primeira personagem que a gente trouxe aqui que falou sobre obediência, a segunda que a gente falou sobre fé, e essa terceira, né? E essa terceira mulher, a mulher samaritana, quando ela vai e diz assim, ela creu, claro, e aí ela se escancarou, né? Escancarou a sua vida, porque o propósito era muito maior. E a gente vê que com ela deixou assim, ser usada, né? Isso. E inclusive assim ter sua como vida. agora uma coisa interessante que a gente pode pensar é que tanto em Esther, agora que me ocorreu isso, Sim. tanto em Esther quanto em Raabe foi para a salvação do povo da promessa. Vamos dizer assim. Já os samaritanos, eles eram misturados. Eles eram judeus. Por que eles eram tão desprezados, né? Eles eram judeus que tinham se casado com outras pessoas que não eram da descendência. Então, eles foram desobedientes. E a gente volta para a questão da desobediência. Mas, apesar disso, havia quem cresce lá naquele lugar. Então, o Senhor usou as duas, Raabe e Esther, para salvar o povo de Israel. E o Senhor usou a mulher samaritana, nós não sabemos o nome, porque ele se importava com o povo. Um povo dele que tinha pecado, um povo que tinha desobedecido, mas ainda assim era um povo que ainda cria. Porque é interessante, porque ela vai e conversa com Jesus e diz assim, vocês dizem que o certo é adorar em Jerusalém. Sim. Mas o meu povo diz que o certo é adorar aqui no Monte Gerizim. E uma curiosidade que às vezes passa despercebido é que quem organizou essa adoração lá no Monte Gerizim foi Sambalate, lá da história de Neemias. Sim, sim. De Neemias. Então, o Sambalate que chegou lá criticando Neemias, ele foi um dos primeiros, ou se não o primeiro, quem instituiu aquela adoração no Monte Gerizim. Então, assim, para aquele povo que nasceu debaixo desse ensinamento, eles achavam que estavam certos, mas eles esperavam o Messias. Sim. E um dos grandes problemas, né, dos samaritanos é que eles acreditavam no Pentateuco, mas eles não acreditavam, por exemplo, nos Salmos e em alguns outros livros do Velho Testamento. Mas, enfim, então, me ocorreu agora que o Senhor usou essas duas primeiras mulheres que a gente trouxe à mesa para salvar o povo dele, mas com a mulher samaritana foi para salvar aquele povo de Samaria que ainda acreditava e esperava na vinda do Messias. E sempre para salvar um povo, né? Um povo. Nunca foi assim, ele usou o improvável apenas para ela, né? Isso. Vou mudar a sua vida para quê? Para você viver bem, para um propósito maior, né? Eu tinha, quando a gente estava decidindo as mulheres, a gente decidiu essas, eu tinha escrito, inclusive, isso, né? Deus, ele primeiro, com todas as histórias, parando para pensar em todas as histórias, ele primeiro mudou a mulher, de alguma maneira, né? Esther, ele preparou, Raabe, ele trouxe a fé, né? Ela foi acreditar em Deus, e a mulher samaritana, ele deu luz, né? Ele trouxe luz para a vida dela, para mostrar onde ela estava errando. Então, primeiro, o agir de Deus foi nela, para que a partir dela, né, um povo fosse salvo, sua casa fosse salva. Então, sempre Deus faz isso, né? Ele começa em nós, a começar em nós. Como Lamon diz, a começar em nós. A começar em mim. Às vezes a gente quer ver a mudança na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, no nosso país. Mas aí a gente não para ver que primeiro é em nós, né? Deus, ele tem um encontro com você, primeiro como teve com a mulher, para que aí sim você possa trazer essa luz para as outras pessoas. Para mim, a mulher samaritana, ela fala muito sobre um Deus particular e individual também. Eu sei que Deus usou ela para salvar o seu povo, mas o fato, para mim, é muito especial, o fato dele ter ido, né? Dele desviar o seu caminho, de uma certa forma, né? Dizem que é aproximadamente 300 quilômetros. O desvio. 300 quilômetros o desvio. Aproximadamente. Não é um desvio qualquer. Não é um desvio qualquer. É como daqui de Natal a Mossoró. Necessário. Exatamente. E a pé, né? Porque naquela época eles andavam a pé. Então, assim, o próprio Jesus, ele fez esse desvio para encontrar uma mulher pecadora de meio-dia num poço, que também era um horário improvável para as mulheres estarem buscando água. Então, assim, Jesus sabia o que estava fazendo. Isso aí a gente sabe disso. Mas eu acredito que uma das coisas que, isso aí também é minha opinião, mas que fez ela mudar tanto e ela querer revelar e rasgar os seus segredos para falar que era o Messias, é entender a importância que ele deu a ela, né? A importância de o Messias veio até mim
se revelou, contou o que eu tinha feito e também me disse, né, que me daria uma água que eu não teria mais sede. Então, imagina você receber essa palavra de água, da água viva da boca do próprio Jesus. Então, eu acho que Deus, ele se revela muito como um Deus individual, que acolhe, que quer sim nos prover. Que vai na dificuldade, porque a maior dificuldade dela, né, a do cotidiano, né, dificuldade cotidiana, era buscar água. Isso. Porque Sim. buscar água implicava dizer assim, eu vou ter que encontrar com aquelas mulheres santas, Sim. né, porque geralmente, na situação de indigna, é isso que a mulher pensa. Ai, lá vai, eu tenho que me encontrar com aquelas mulheres todas metidinhas, as santinhas, Que né? vão olhar para mim Que com vão olhar. olhar para mim troncha. Então, assim, a maior dificuldade dela era buscar água. Então, chegar um homem e dizer assim, você não vai precisar mais buscar água porque eu sou a fonte de água viva, e depois você entender que aquilo ali era o Messias. Isso é interessante, porque assim, eles esperavam a volta do Messias. Sim. Do jeito já distorcido, mas eles esperavam, os samaritanos, né? E aí, assim, eu acho que para a gente encerrar a conversa, né, para não se arrastar tanto, vamos dizer assim, e que as pessoas possam curtir também esse momento, e como a gente está no mês da mulher, eu também estava pensando justamente em uma questão que eu até trouxe aqui, grifei aqui em um livrozinho de Spurgeon, que Mulheres do Novo Testamento, e como a gente estava justamente nesse mês da mulher, e as pessoas às vezes mencionam tanto que o evangelho ele é machista e que não dá, né, a oportunidade às mulheres, mas não é isso que a gente vê quando a gente estuda. E especialmente, a gente vai ver justamente Deus se revelando, o Deus, né, cristão, esse Deus que se revela para as mulheres, que se importam com elas, né, que se importa com ela mesmo, vindo muitas vezes daquilo que o homem desconsidera, ou não acha importante. E aí uma das frases aqui que tem aqui nesse livro, que eu achei interessante, é que, inclusive entre os rabinos, aí eu vou ler como está aqui, né? Que um dos rabinos, na época, mencionavam assim, prefiro queimar as palavras da lei do que ensiná-las às mulheres. Mas Jesus não fez isso. Jesus muitas vezes saiu para o pátio, porque as mulheres estavam lá. Outra coisa, outra menção de um rabino, que nenhum homem prolongue conversa com uma mulher, que ninguém converse com uma mulher na rua, nem mesmo com sua própria esposa. Então, assim, claro, minha gente, não estou me posicionando contra, né, os ensinos daquela época, mas o que eu estou querendo dizer, chamar a atenção, é que Deus, ele se importa com as mulheres, especialmente esse Deus cristão, esse Deus da Bíblia, e que ele nos elevou, como a gente viu aqui, só nesse pequeno momentozinho aqui, conversando sobre essas 3 mulheres. Então, ele se importa com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida. E acho que muita coisa fica aqui, ao meu coração, enquanto a gente estava falando aqui, né? O Senhor está aqui falando e ardendo aqui no meu coração, que muitas vezes é para salvar um povo. Ele usa uma vida, além dele salvar a sua, ele salva um povo. E que esse testemunho ele pegue, né? O nosso testemunho, e jogue aí à frente para que ele seja glorificado. Então, dessas 3 mulheres que a gente colocou aqui, né? Me chamou muita atenção e tem ardido coisas aqui no meu coração que fica para uma próxima conversa. E uma coisa muito legal é que quando a gente para analisar a vida dessas mulheres, foi o que eu falei no início, né? A gente traz para nossa e a gente aprende muito e a gente vê o quanto o Senhor usa mulheres improváveis e o Senhor pode nos usar, né? Então, como é bom saber que temos um Deus que olha para nós, um Deus que apesar dos nossos pecados, apesar de quem nós somos, Ele nos coloca, né, em tronos de rainha, nos coloca em linhagem do rei, do filho de Deus, real, né? Na linhagem real. Ele nos coloca, né, como uma mulher desprezada, uma mulher que trouxe uma salvação, valorizada. Então, como é bom ser filha, né, desse Deus. Porque você falando agora, imagina aquela que ninguém queria nem falar, né? Os homens jamais queriam conversar com mulheres, nem público. Principalmente com aquela. Isso. E agora ela chega diante de todo o povo e todo mundo dá ouvidos e vai com ela. Ou seja, ela foi a mensageira do Messias. Exatamente. Foi ela que... Gente, chegou, o Messias chegou. Vocês precisam ver, ele sabe de tudo da minha vida. Então, assim... achei muito interessante você falando aí, fazendo... E eles pediram, inclusive, para que Jesus ficasse. Né? Enquanto teve uma determinada cidade, que agora eu não lembro o nome, que Jesus foi instado a sair de lá, né? Lá não. Porventura foi em Nazaré. Porventura não foi em Nazaré. E aí, gente... Nessa não, eles pediram para que Jesus ficasse, a palavra diz que Jesus ficou 2 dias, e diz assim, que eles mencionaram, né, e acho que isso é tão bonito que Deus permitiu que isso estivesse assim, nós viemos pelo testemunho, pelo seu testemunho, pelo testemunho dela, mas agora nós vimos e ouvimos que ele é o Messias, então assim, de fato, assim, ela foi usada, então os homens podiam não ter crido, porque as pessoas da cidade sabiam, né, quem ela era.
Então, assim, mas eles vieram a priori porque também, de alguma maneira, acreditaram no testemunho dela e depois eles puderam. Eu só me lembro de Jó, né? Eu conhecia de ouvir falar, mas Sim. agora, né? Eu vejo. Eu vejo. E testemunhos fortes, né? No caso da mulher samaritana, é um testemunho muito forte. Quando você vê uma mulher que vivia de uma maneira e, como Lamon disse, ela se abriu, ela rasgou seus pecados. E ela fala, é um testemunho forte, né? Nós, às vezes, achamos que Deus não vai nos usar porque eu tive uma vida difícil, mas esse é um testemunho forte. É isso que Deus quer, que você seja usada. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E essa mulher fala sobre isso. Então, é muito bom a gente aprender com essas mulheres e ver como Deus usou cada uma, porque elas se permitiram ser usadas. Então, né? se você que está nos assistindo agora tem alguma pontinha de dúvida se Deus, porventura, pode, pelo menos, lhe aceitar, Deus pode lhe aceitar, lhe transformar e fazer de você uma voz que vai trazer muitas pessoas para morar eternamente com Ele. E nós somos muito gratas, estamos realmente acabando. Mas não fique triste, porque teremos mais Isso mesmo. encontros, né, com a palavra mulher. Teremos outras amigas aqui participantes, porque agora nós não somos mais convidadas. É isso. Né? Somos participantes dessa equipe, com os rapazes aqui. E eu tenho certeza que não ficou ardendo só no coração da Lamoniara, né? Se ficou ardendo no seu coração, também. Se você pudesse dizer assim, 3 coisas que você aprendeu nesse podcast, colocasse nos comentários, colocasse sugestão das mulheres que você gostaria, das mulheres improváveis que você gostaria de conhecer um pouquinho mais, conversar, né? Num papo de amigas. Num papo de amigas, coloque nos comentários, porque nós 3, ligadas aqui nesses comentários. Então, foi muito bom estar com vocês, meninas, nessa mesa. Muito obrigada pela oportunidade. Como é bom, né? A gente falar. Como é bom a gente se inspirar em mulheres. E mulheres, assim, que foram inspiradas por Deus. Então, que a gente se inspire muito mais nessas mulheres. Foi muito bom estar com vocês. E é isso. Pois é, eu agradeço também. Obrigada pelo convite mais uma vez. E que Deus abençoe. E até a próxima. Foi um presente, né? Foi um presente. Então, que presente. mulheres, né? Que a gente quer que esteja à mesa aqui com a gente. Né, que mulheres da Bíblia, ou até outras mulheres missionárias também. Enfim. Sim. Coloca aí, se inscreve, deixa o seu like. Isso. E a gente vai se transformar em blogueira, né? É verdade. Porque a gente aprendeu também que quanto maior a influência, mais pessoas são alcançadas pela palavra de Deus. Então você também pode ser um agente de influência compartilhando esse vídeo, tá bem? Com certeza. E até o próximo. Fica com Deus, Deus abençoe. Tchau. Tchau.